Bom dia, Larissa. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo e você? Também. Que bom. Oi, Diego, beleza? Fala, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? Espera só mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando aí, tá? Professor, uma dúvida rapidinho Pode mesmo. falar. A Ucrânia tem muitas reservas de petróleo no lado leste? Sim, do lado leste, sim. Na verdade, a Ucrânia é mais conhecida pelas... Bom dia, André. Mais conhecida pelas reservas de carvão mineral, tá? Onde tem mais petróleo na Ucrânia é na região da Crimeia, que era da Ucrânia, né? Agora é da Rússia, tá? Mas que era da Ucrânia. Ah, tá. Beleza. Valeu, professor. Imagina. Deixa eu ver aqui, calma aí. Bom, galera, acho que tem um número legal pra gente começar já. Então, primeiramente, né, um bom dia para vocês. Sempre, calma aí. Acho que assim fica um pouco melhor, né, pra ver. A gente, galera, sempre, quer dizer, a gente estava discutindo semana passada, perdão, sobre Oriente Médio, tá? A gente estava discutindo um pouquinho sobre o que faz o Oriente Médio ser tão importante, ser tão significativo para o mundo. E eu comecei falando para vocês que um dos primeiros pontos era justamente o Oriente Médio ser um nó geográfico. Lembra disso? Como assim ser um nó geográfico? É uma região de conexão. Conexão entre a África, conexão entre o restante da Ásia, né? Porque o Oriente Médio, a gente pode esquecer que no limite do raciocínio é a Ásia também, e o continente europeu. Então, uma região de contato. E por conta disso, a gente vai ter muita presença, por exemplo, de rotas comerciais, gasodutos, oleodutos, além de uma mistura étnica muito significativa. A gente, no alto do nosso preconceito, tende a achar que é todo mundo árabe e muçulmano, né? E, aliás, como se fosse exatamente a mesma coisa, quando de fato isso não existe. A gente tem ali, até falei para vocês, né? Nós temos os turcos, nós temos os curdos, os árabes, temos os hebreus, os persas. Então, são uma série de etnias que ele vive. Aliás, a gente até vai discutir um pouquinho, provavelmente hoje, ou não, tá? Porque hoje o tema é bastante longo, que a gente vai discutir um pouquinho sobre petróleo, mas a gente vai começar, o próximo tema é a questão palestina. E aí vocês viram até que anteontem nós tivemos um acordo histórico. Cara, acordo histórico é um pouco de migué, tá? Mas um acordo histórico, que nem foi vendido aí, né? Entre Emirados Árabes e Israel. Ou seja, mais um país. Israel, na verdade, é inimigo de uma série de países árabes ali. Emirados Árabes era um desses países. Não, nem era o mais, tá? Eu quero ver fazer um acordo histórico com a Síria, com o Líbano, com Iraque. Aí sim eu quero ver, tá? Emirados Árabes é mais ou menos, tá? Mais ou menos. E lembrando que o Emirados Árabes é um país que depende muito para ganhar dinheiro de turismo, do mundo ocidental. Então foi uma coisa benéfica tanto para Israel, que teve um inimigo a menos, vai, digamos assim, e benéfico também para os Emirados Árabes, que vai ter mais acesso a turismo e dentre outras coisas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais, com mais detalhes na segunda-feira, tá? Nas aulas de atualidades. Eu vou falar um pouquinho assim sobre o que de mais importante aconteceu ao longo da semana, tá? Inclusive o acordo histórico. Mas voltando, galera, ó, semana passada, então, eu finalizei a aula falando para vocês que outra coisa importante também do Oriente Médio é que o Oriente Médio ele é o berço das três principais, e quando eu falo principal, sem nenhum juízo de valor, tá? Então, assim, as três mais tradicionais religiões monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Judaísmo e cristianismo, galera, a gente vai... não sou nenhum catequista aqui, Daniel, do gênero, eu quero ficar fazendo esse tipo de conhecimento e nem tenho a capacidade para fazer isso. Mas o islamismo, eu acho que ele é mais importante a nível de vestibular.
E foi o que a gente começou a discutir, lembra? A gente falou que o islamismo ele tem algumas vertentes, assim como o cristianismo também. Ele tem algumas vertentes, né? Você pode ser protestante, vários níveis de protestantes, pode ser católico e tal. Dentro do islamismo também. A gente tem duas vertentes que são as principais, não são as únicas. Que nem, por exemplo, Bashar al-Assad, que é o líder da Síria, ele não é xiita nem sunita. Ele é alauíta, que é uma outra vertente do islamismo. Menos conhecida, claro, mas que também existe. As duas principais são os sunitas e os xiitas. Qual que é mais radical? Já falei 350 milhões de vezes. Tira isso da cabeça de vocês. Não tem vertente mais radical. Tá? São duas interpretações diferentes. Os sunitas, eles acreditam que um Ali, que era o genro do Maomé, não era capaz de liderar a religião muçulmana depois da morte do Maomé e começar a seguir os califas, que eram seguidores ali mais próximos, fazer uma certa associação com os apóstolos, vai? Eram como se fossem os apóstolos do Maomé, tá? Em compensação, os xiitas, eles acreditam que o Ali, que era o genro do Maomé, ou seja, casado com a filha do Maomé, era o cara capaz de seguir com a religião. Nisso, galera, os xiitas vão ser seguidores de Ali e os sunitas vão ser seguidores dos califas, que são seguidores ali mais próximos de Maomé, tá? E aí, pessoal, faltou, né? Eu terminei a aula passada, falando qual era a diferença entre os dois, mostrando que os sunitas, eles são a grande maioria dos países do Oriente Médio, inclusive com, galera, onde predomina xiita no mundo? Iraque, Irã e Bahrein, só, tá? De resto, a grande maioria do mundo muçulmano são sunitas. Isso não quer dizer que os xiitas são mais radicais. Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Isso não quer dizer, galera, que os sunitas eles são mais radicais nem menos radicais, tá bom? A gente vai ter uma aula para falar depois só sobre os grupos terroristas que existem no mundo. E vocês vão ver que, sei lá, o Hezbollah, que tá em alta aí, né, por conta do Líbano e tal, é um grupo considerado terrorista pelo mundo ocidental, que é xiita, e a gente tem, sei lá, Al-Qaeda, o Estado Islâmico, que é sunita, sem nenhum problema. Mas a gente tem aqui, galera, ó. Calma aí. Hoje, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Nós já temos hoje aproximadamente 1,4 bilhão de muçulmanos, tá? Se a gente for considerar que cristão é uma única religião, fato que não é, né? Sei lá, aqui deve ter, galera, protestante, deve ter católico, tá? Os dois são cristãos. Se a gente considerar que os cristãos é uma única religião, aí o cristianismo é a maior religião do mundo. Se a gente considerar a separação dos cristãos, aí a gente considera que o islamismo já é a maior religião do mundo. Mas oficialmente, né, hoje perde para o cristianismo. É a segunda maior religião, mas é a religião que mais cresce. E eu diria, galera, que isso é responsável, né? Por quê? Quais são os motivos disso aqui? Os motivos. Primeiro, a questão da salvação pela fé. Ou seja, você, galera, dentro dos preceitos islâmicos, né? Caso você tenha, sei lá, pecado muito durante a sua vida, cometido muitos erros e tal, se você se arrepender disso e ter fé naquilo que você realmente segue, tal, independente do momento da sua vida, você é perdoado e você consegue atingir uma boa posição, ir até o paraíso, etc. Outra coisa, a gente tem, galera, um sistema de fácil conversão. Então, por exemplo, o judaísmo, ele nunca vai ser a maior religião do mundo. Por quê? Porque o judeu não quer que você seja judeu. Aliás, os judeus estão um pouco se danando, percebe? Para você ser judeu, geralmente, você tem que ter vindo de um ventre judeu. Você tem que ter vindo de uma mãe judia, essas coisas. A cristão depende muito da vertente, né? Mas você pega aí, alguns protestantes são mais parecidos com os islâmicos. Um dos preceitos do islamismo é justamente você propagar a religião islâmica. Então você tem que convencer pessoas. E para eu me converter ao islamismo, é super simples, galera. Basta você falar com muita fé no que você está dizendo, Alá é meu Deus e Maomé é seu profeta. Professor, você virou muçulmano? Não virei, tá? Porque eu não falei com fé isso.
Se bem que uma vez eu estava dando uma aula num cursinho, e aí tava falando, né, sobre a religião muçulmana e tal, e eu falei, se você falar, ó, Alá é meu Deus, Maomé é seu profeta, você se converte e tal. A semana passada eu perguntei se tinha algum muçulmano aqui. Falaram que não, por isso que eu tô falando essa frase, tá? No final da aula, veio um garoto e falou assim comigo, professor, ó, gostei da sua aula, tal, tudo legal, beleza? Só que evita ficar falando essa frase. Deixa eu ver o que a Bia falou aqui. Exatamente, né, Bia? A gente fala que são, hoje sim, né? Os judeus que são mais seculares, tá? Os judeus que eles são menos ortodoxos. Sim, eles permitem, né? Mas, assim, tradicionalmente ele é um pouco mais difícil. Mas concordo, Bia, é verdade. Então, os muçulmanos, eles... Se você falar essa frase assim, sem acreditar, sem fé efetivamente, é como se você estivesse, manchando, você estivesse ofendendo a imagem dos muçulmanos. Então ele falou que para eu evitar ficar falando essa frase, pelo menos na presença de muçulmanos, porque, tipo, eu tô banalizando a frase, entendeu? Mas enfim. Por isso que eu perguntei se não tinha nenhum muçulmano, hein? Se alguém me enganou, difícil. Perdão, tá? Mas a conversão é bem fácil, então. Eles querem que tenham mais muçulmanos. E outra coisa é que o mundo muçulmano, ele tá, galera, concentrado em países subdesenvolvidos. E os países subdesenvolvidos, vão lembrar das nossas aulinhas, quando eu falei para vocês de Estados Unidos, Europa, ou das aulas do Júlio, que, se eu não me engano, é o primeiro tema que ele trata com vocês, que é a população, da transição demográfica. Os países subdesenvolvidos que estão na segunda fase da transição demográfica. Ou seja, naquela fase conhecida como a explosão demográfica. Tá? Ou seja, é fácil se salvar. Fácil assim, galera. Não tô... Imagina, é fácil se você acreditar na coisa, claro, né? É fácil você se salvar. É fácil conversão. E tá concentrado em países geralmente pobres, onde a natalidade é muito mais alta, a religião muçulmana é a que mais cresce, tá bom? O islamismo, ele tem alguns preceitos que são bem interessantes, tá? Você tem um negócio lá de homem-bomba, né? Nada a ver, tá, galera? Homem-bomba não é um preceito do islamismo. O islamismo, ele tem alguns preceitos importantes, algumas bases que são bem significativas. Por exemplo, uma das coisas é a peregrinação, pelo menos uma vez na sua vida, em direção a Meca. Meca, galera, para quem não sabe, é a cidade sagrada, a cidade mais sagrada para os muçulmanos. Os muçulmanos têm 3 cidades que são mais importantes ali para eles, tá? Eles têm Meca, que é a cidade mais importante, Medina, 2 cidades, né, da Arábia Saudita, tá? 2 cidades que ficam na Arábia Saudita. E tem uma outra cidade que é Jerusalém. Olha o problema aí, né? Porque Jerusalém vai ser sagrado também para os judeus e também para os cristãos, tá? Segundo os muçulmanos, você tem que, pelo menos uma vez na sua vida, peregrinar em direção a Meca, porque ali você tem uma pedra preta chamada de Kaaba, que, não sei se alguém já viu a imagem de uma Kaaba, galera, quem não viu depois dá uma pesquisadinha, que é como se fosse um símbolo sagrado para eles. Então você tem que ir lá, pedir perdão pelos seus pecados cometidos, ao momento de oração, de você com você mesmo ali, de purificação da alma. Então, a Meca, pelo menos uma vez na vida, isso é super importante. E existem grupos muçulmanos que ajudam os muçulmanos mais pobres a conseguirem ir para Meca, porque é uma coisa super importante para a religião deles, tá? Você tem também, por exemplo, o Ramadã. Vocês sabem, galera, o que é o Ramadã? O Ramadã é um período do ano em que os muçulmanos, dura mais ou menos umas 3 semaninhas, tá? E que os muçulmanos, desde que nasce o sol até o pôr do sol, eles não podem nem ingerir água nem alimento durante umas 3 semanas, tá? Então, mas por que eles fazem isso? Na verdade, isso é uma coisa meio tradicional de religiões. Por exemplo, quem é cristão e efetivamente segue, assim, né, com bastante gosto pela coisa, você tem o período, por exemplo, de quaresma. A quaresma, que é o momento ali que você fica mais ou menos, se não me engano, 40 dias, né? Não sou
perito em religião, abdicando de alguma coisa que você gosta muito. Pode ser carne, Coca-Cola, etc., com uma íntegra de purificação. Os muçulmanos também seguem isso. Eles seguem esse momento, galera, que é um momento de purificação para eles. Por quê? O Ramadã, os muçulmanos têm muito essa questão com os mais pobres, de igualdade social, de doação, etc., né? E aí, quando você está passando pelo Ramadã, em que você não pode ingerir nem água, nem alimentos, desde o nascer do sol, umas 5 horas da manhã, até o pôr do sol, umas 7 horas da noite, você passa fome, você passa necessidade e se coloca no lugar dos mais necessitados. Percebe? E aí, nossa, pra você ter uma ideia genial, sabe o que eu vou fazer? Quando, tipo, antes da nascer do sol, eu vou comer muito, assim, ó, muito, 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 e depois que o sol se pôr, eu vou num rodízio, sei lá, japonês. Não pode, tá? Não é isso. Geralmente, depois que você passa por esse período sem ingestão, né, mesmo que seja no final do dia, você se alimenta de frutas secas e tâmaras, tá? A tradição manda ali. Então, imaginou, galera, você ficou o dia inteiro, né, passando fome, aí depois tem que ingerir um pouco de água e comer uva passa. Tem isso, hein, galera? Tem isso, tá? Mas eu gosto de uva passa, tá? Mas eu sei que, enfim, né, a uva passa gera bastante polêmicas, digamos assim. Eu particularmente sou fã de uva passa em tudo, no arroz, na maionese, mas eu sei que isso gera um pouco de raivinha de alguns. Tudo bem, galera? Beleza? Então, ó, o Ramadã, que é esse período de purificação. Fala aí, David, pode falar. Professor, eu acho melhor você terminar, porque eu acho que é uma dúvida da peregrinação. Não sei se compensa agora. Melhor você terminar. Não, David, pode falar, sem problema. Ah, tá. Considerando que, tipo, a Meca está na Arábia Saudita e a maioria é sunita, não tem problema nenhum, tipo, sei lá, receber vertentes como xiitas no país? Não tem nenhum atrito, assim? Então, na verdade, interessante pergunta, tá, David? Eu sempre falo que, digamos assim, geopolítica, negócios à parte. A Arábia Saudita sendo uma liderança para receber, né, esse monte de muçulmano, isso desperta também o turismo na região. Então, eles abrem uma exceção para as questões, mesmo para a xiita, para receber iraniano, a galera que mora no Bahrein, iraquiano, todos podem ir, todos. Tá? Não tem esse tipo de problema, não. É que nem, por exemplo, se for pegar Jerusalém. Jerusalém, que é dominada pelos judeus e tal, tem uma parte, aliás, é toda controlada por Israel, mas eles deixam fazer peregrinação em direção a Jerusalém Oriental. Jerusalém Oriental é mais dominada pelos muçulmanos, então tem mesquitas importantes e tal. E mesmo Valeu, David. Então, ó, acho que foi o segundo jogo da Copa do Mundo, foi entre Uruguai e Egito. E o Egito, na época, estava mó badalado, pra quem gosta de futebol, tem um jogador do Egito chamado Salah, que é um cara que, tipo, nossa, o cara vai ser o melhor do mundo, não sei o que lá e tal. E aí, bem quando começou a Copa do Mundo, tava finalizando o período de Ramadã. Fazia, tipo, 3 dias que tinha acabado o Ramadã. E claro, pessoal, para atleta de alto desempenho, às vésperas de uma Copa do Mundo, ficar 3 semanas antes de disputar um campeonato super importante, né? Sem se alimentar direito, isso compromete bastante. E aí os egípcios perderam e eles alegaram que um dos motivos foi justamente por conta do Ramadã, tá? Professor, então se não tivesse o Ramadã, eles teriam sido campeões do mundo? Acho que não também, tá? Mas enfim, talvez eles poderiam ter tido um desempenho melhor do que tiveram na Copa do Mundo. Outra coisa, galera, legal é a questão da... Aqui pega ainda, né? Deixa eu ver, pega. A questão da jihad. Para quem chama de um pouquinho mais, alguém sabe o que significa jihad? Porque muita gente critica o islamismo justamente por isso.
pela jihad. Porque se você for pegar a tradução literal, o significado de jihad é guerra santa. Guerra santa. Esse é o significado de jihad. Sabia, professor? Olha os caras aqui, ó, não falam que eles querem se explodir? Eu falo aqui, ó, os caras querem tudo terrorista e tal. Tem no Alcorão, tem mesmo, galera, tem o termo ali, jihad, que é guerra santa. Só que a gente não pode esquecer que o Alcorão, assim como uma série de livros religiosos, eles foram escritos em um outro contexto completamente diferente, né, e cheio ali de metáforas, comparações. A jihad, essa guerra santa, é em 2 níveis. A gente vai chamar aqui, ó, da jihad maior e a jihad menor. A jihad maior é de você, muçulmano, trazer outras pessoas para a religião que eles consideram a certa, né, que é a religião muçulmana. Então, ó, a jihad maior é a conversão de novos adeptos. Já a jihad menor é de você com você mesmo, para seguir os preceitos do islamismo. Cara, isso é uma guerra santa. Aqui, essa jihad maior é uma guerra santa para você, não guerra de atirar nos outros, é uma guerra, assim, de você levar os ensinamentos que eles consideram correto para o mundo, né? Espalhar a religião que eles consideram mais correta para o mundo. E a jihad menor é de você com você mesmo, seguir os preceitos da religião muçulmana. Então, seguir o islamismo. Tá? Seguir direitinho. Isso é uma guerra santa. Beleza? Outro ponto importante, cara, que também tem na religião muçulmana, é a oração 5 vezes ao dia em direção a Meca. Todo muçulmano, galera, ele tem que, durante 5 vezes ao dia, orar em direção a Meca. Aliás, em alguns lugares, por exemplo, eu não sei aqui quem... Eu não sou mais, né? Depois que eu me casei, galera, eu me mudei. Mas eu era antigo ZL. Eu não era ZL, assim, raiz, né? Porque eu era o ZL meio modinha. Eu morava ali... Não... Vocês vão falar, nossa, como ele é riquinho e tal. Eu morava próximo do Shopping Anália Franco. Mas juro que não era no Anália Franco mesmo, tá? Não era no Anália Franco. Eu morava num bairro chamado Água Rasa, que é muito próximo ali. Aí, viu? Aí, Esther. Tamo junto, ó. Tá? E no Shopping Anália Franco, que era o shopping que eu costumava visitar mais, né? Quando, enfim, eu era mais novinho. Porquezinho. Eu morava ali na cobertura na Anália Franco, entendeu? Elite burguesa paulista. Mentira. Tem um espaço para muçulmanos ali, tá? Tem um espaço para muçulmanos. Porque os muçulmanos, galera, os mais adeptos, né, que realmente seguem a religião, aliás, o bairro do Tatuapé é um bairro que tem bastante muçulmanos. Tem até um colégio lá, tá? Olha isso, eu já dei aula no colégio como professor substituto, eu esqueci o nome. Acho que é a Islâmica, esqueci o nome. Enfim, mas é um colégio só de muçulmanos que tem no Tatuapé, tá? Se alguém souber o nome aí, depois pode colocar no chat, tá? Galera, nossa, eu trabalhei lá, esqueci o nome. Enfim. E eu aprendi muito quando eu tava lá, tá? Porque é bem legal, assim, nossa, achei bem interessante a cultura deles, assim. Eles têm alguns temas que professores de História e Geografia não podem tocar, tá? Tipo, quem explica para eles são os sheiks, que é como se fosse uma liderança, tanto religiosa quanto científica, assim, para aqueles estudantes, né? Então, tipo, sei lá, questão Palestina, essa aula aqui, galera, jamais, Oriente Médio, jamais tocaria com eles, tá? Então, tem algumas coisinhas que são um pouco diferentes. Aqui a gente tem colégios judeus, por exemplo, também em São Paulo, né? Que existem alguns temas que são meio tabus. Eu nunca dei aula em colégio judeu, só dei aula em colégio muçulmano. É bem interessante. Essa oração 5 vezes ao dia, o que você tem que fazer, galera? Você tem que estender um tapetinho no chão e aí você, através... Mas como que eu vou saber onde está Meca? Geralmente, se você é um muçulmano mesmo, você já meio que sabe, né, pela orientação, ou tem aplicativo no celular. Antigamente, quando não tinha aplicativo no celular, você tinha orientações no meio da rua, nos países muçulmanos, claro, tá? Tanto que, por exemplo, eu
Eu vou tirar de posição aqui, mas eu já volto, tá? Ó, aqui está o nosso mapa mundi. O maior país muçulmano do mundo é esse aqui, ó, é a Indonésia. Meca, galera, tá mais ou menos por aqui, tá? Descobriram, e claro, né, a galera da Indonésia tem que orar então em direção a Meca. Depois, nos anos 2000, descobriram que as orientações da Indonésia estavam apontando não em direção a Meca, mas sim em direção à Somália. Então, os muçulmanos, galera da Indonésia, durante séculos, estavam orando em direção ao local errado. Estavam orando em direção à Somália. Então, a Somália recebeu bastante oração aí durante bastante tempo, tá? Aí, depois dos anos 2000, eles consertaram, né, com as novas tecnologias, GPS, consertaram. Aí, hoje, os muçulmanos da Indonésia estão orando em direção à Meca novamente, tá? Quando eu trabalhei no Ângulo, galera, tinha um cara no João Dias, que era uma das unidades do Ângulo. Calma aí. Tá retinho? Acho que tá, né? Beleza. Tinha um cara na João Dias, um cara que trabalhava lá, uma espécie de monitor, né? Ele era muçulmano e eu gostava bastante de conversar com ele, né? E aí ele falou que ele era muçulmano, tal, seguia tal. Só que eu nunca vi ele rezando. Eu falei, pô, mas por que você nunca reza? O que acontece, né? Por que você não gosta muito dos islamistas? Eu falei, não, professor, eu rezo. Só que da maneira que eu faço, eu vou acumulando, assim, orações de direção ao dia e eu oro tudo de uma vez no final do dia. Eu falei, nossa, mas pode fazer isso? Ele falou assim, professor, eu não sei, mas eu faço, tal, entendeu? Eu acho que ele estava dando um pouco de migué na religião muçulmana. Mas enfim, né? É a maneira como ele fazia. Ah, pode sim? Entendi, Bia. Ah, então tá, Bia. Ah, também não. O cara não tava dando migué, falou que pode fazer mesmo, então. Então, a peregrinação de direção a Meca, Ramadã, Jihad. E outra questão, galera, que é super importante, que é a questão da doação. Geralmente equivalente a 10% do salário, tá? Acho que tá pegando aqui ainda, né? É a última coisa que eu vou escrever, tá? 10% do seu salário. Nossa, professor, conheço alguma coisa assim, né? Exatamente, cara. Os cristãos também não têm a questão do dízimo. Só que um ponto importante, que eu acho legal, né? Sem criticar outras religiões, mas os muçulmanos, eles não pregam que você tem que fazer a doação para a mesquita. Você tem que doar para as pessoas diretamente. Porque geralmente os cristãos, como que eles fazem? Eles doam para a igreja e a igreja faz uma série de programas sociais, né? No caso, os muçulmanos não. Eles querem que se você for doar para a mesquita, para sustentar a mesquita, seja uma coisa independente da doação que você faz em direção aos mais necessitados. Que nem eu falei, galera, o islamismo tem muito essa questão com os mais necessitados. Muito, tá? De redução da desigualdade. É uma religião, que nem eu falo, é uma religião tão boa quanto as outras. Em geral, as religiões elas são muito boas. O que prejudica um pouco são os religiosos. Em geral, a gente percebe que isso é verdade, né? Tem uma frase do Cortella que eu acho sensacional, galera. Que nenhuma religião é ruim. O problema é que existem pessoas idiotas. E pessoas idiotas fazem coisas idiotas. E existem pessoas religiosas idiotas. E existem pessoas que praticam a religião de maneira idiota. Não porque a religião é idiota, mas porque pessoas são idiotas, tá bom? Mais ou menos essa é a ideia. A religião em si, galera, é ótima, tá? Que nem todas as outras. Beleza? Alguma dúvida a mais, galera? Sobre o islamismo? Não? Então, tira o print aí, ó, quem quiser. Ok. E vamos continuar aqui, ó. Outro ponto estratégico, galera, que a gente tem no Oriente Médio, que eu falei para vocês, que eram 3 motivos. Esse vai ser com certeza o mais longo, tá? Que a gente vai gastar, entre aspas, mais tempo discutindo. Que é o petróleo. O Oriente Médio, ele concentra só, entre aspas, tá? Só cerca de 65% das reservas
mundiais. Ou seja, entendi, o Ricardo falou que o Oriente Médio ele produz 2/3 do petróleo do mundo. Eu não falei isso. A gente tem que ter bem clara a diferença entre produção e reserva. Qual é o país que mais produz petróleo no mundo? Vocês sabem? A maior produção de petróleo do mundo. É a Arábia Saudita. Não é. A Arábia Saudita, junto com a Venezuela, é a maior reserva. A maior produção do mundo, Estados Unidos, é o maior produtor de petróleo, seguido pela Rússia. A Rússia é o segundo maior produtor. Mas os dois não estão entre... A Rússia até que sim, né? A Rússia, se não me engano, é a 7ª, 8ª maior reserva do mundo. Mas esses dois, eles não são as maiores reservas do mundo. A maior reserva do mundo está na Venezuela, depois vem ali a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes e por aí vai, tá? Ou seja, eu estou falando para vocês que as reservas estão concentradas ali no Oriente Médio, tá bom? Na verdade, para ser um pouco mais preciso, não é que 65% das reservas estão no Oriente Médio em si. 65% das reservas estão num único espaço, conhecido como o Golfo Pérsico. Eu sou obrigado a tirar aqui de novo. Eu não gosto porque senão depois fica um pouquinho torto, tá? Mas, ó, vamos só ver onde é o Golfo Pérsico. Se eu mostrar para vocês nosso mapinha aqui, ó. Nosso mapinha. Isso aqui é o Oriente Médio, né? Ó, indo da Turquia até o Irã. O Golfo Pérsico é essa região aqui, ó. Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita. Por isso que eu falo, não é o Oriente Médio que tem muito petróleo. Se você for pegar, por exemplo, a Turquia, galera, a Turquia não é um país que tem petróleo. A Síria não é um país que tem petróleo. Israel, galera, não tem nada de recurso natural. Líbano não tem nada, Jordânia, muito pouco. Cisjordânia não tem nada. Então, aonde tem bastante petróleo no Oriente Médio é nessa região aqui, ó. Essa região conhecida como Golfo Pérsico. E já que a gente está vendo nosso mapinha, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Essa pontinha é como se fosse um entreposto aqui, ó. É como se fosse uma barreira. Porque existe uma série de navios petroleiros que fazem aqui a exploração e querem sair daqui para explorar petróleo para o mundo, né? Para liberar petróleo. Vindo aqui para as Américas, vindo aqui, por exemplo, ó, corta aqui pelo Canal de Suez, vindo em direção aqui à Europa, tal. Essa passagenzinha se chama Estreito de Hormuz. Depois eu vou colocar na lousa para vocês, tá? Essa passagenzinha se chama Estreito de Hormuz. E olha quem controla essa passagem. Olha ele aqui, ó. O Irã. Dá para entender, galera, por que o Irã é tão importante assim no cenário geopolítico? O Irã controla a passagem de mais ou menos 40% de todo o petróleo que é comercializado pelo mundo. Ou seja, se o Irã de uma hora para outra falar não passa mais ninguém, porque eu não quero, claro que vai ter alguma guerra, alguma coisa vai acontecer e tal. Mas pelo menos em curto prazo, não tem mais petróleo sendo comercializado pelo mundo. O Irã, ele controla a torneirinha de petróleo. Ele decide quem vai passar e quem não vai, aqui pelo Estreito de Hormuz. Tá vendo porque é tão preocupante para os Estados Unidos, para o mundo ocidental, ter um governo que não é aliado aos seus interesses no Irã? Tá bom? Então, ó, lembre-se, aonde tem petróleo? No Golfo Pérsico. E principalmente nessa região, Irã, Iraque, Kuwait e tal. Síria, Jordânia, Israel, não são países que têm bastante petróleo. Professor, pera. Deixa. Pode falar. Mas por que não a Arábia Saudita? Com a pontinha ali também. Por que só o Irã controla? Não, Arábia Saudita... Ó, deixa eu mostrar pra você, calma aí. É que tá um pouquinho longe, né? Deixa eu colocar um pouco mais perto, ó. É isso aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó, também que tá de outra cor, pertence ao Omã. E o Omã, aqui tá o Emirados Árabes Unidos, aqui tá o Omã. Essa pontinha aqui, ó, é do Omã também, só que o Omã, ele vendeu a parte do controle que ele tinha pro Irã. Ou seja, quem controla exclusivamente essa passagem é só o Irã, só. A Arábia Saudita tá aqui, ó. A Arábia Saudita é isso, que não tá aqui nessa passagenzinha chamada de Estreito de Hormuz. Deu pra ver aí? Tá. É que eu pensei que essa pontinha aí que quase De outra interliga o cor era a Irã Arábia com... Saudita. Justo, eu pensei que era isso. Justo, entendi. Entendi. Valeu, professor. Imagina. Deixa eu acertar esse negócio aqui de novo.
Então, pessoal, no Golfo Pérsico, né? E o Estreito de Hormuz é justamente essa região da passagem estratégica que é controlada hoje pelo Irã. O Irã que controla. Só que quando vocês vão copiando aí, vamos relembrar um pouquinho as aulas do primeiro semestre, da parte de Geografia Física com o Júlio. Meu Deus, professor, eu não lembro de mais nada. Vocês lembram daqueles agentes internos do relevo? Nós tínhamos 4 principais: orogênese, epirogênese, abalo sísmico e vulcanismo, certo? Por que tem tanto petróleo assim no Oriente Médio? O Oriente Médio, galera, é uma região de epirogênese. É uma região de epirogênese. Como assim, professor? Toda essa região do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, estava debaixo do oceano há milhões de anos atrás. Então começou a depositar matéria orgânica marinha depositada depois de milhões e milhões de anos, se transforma ali em processos químicos em petróleo e gás natural. Depende muito da pressão, né, que é formado o material. Toda essa região que estava debaixo do oceano, ela sofreu uma pressão aqui e arqueou assim para cima, ó, zéu. Então estava aqui a placa tectônica, pressão embaixo da placa tectônica, ela fez um zéu. Esse movimento, galera, de arqueamento da placa tectônica, a gente chama de epirogênese. Essa epirogênese, se ela afunda a placa tectônica, é uma epirogênese negativa. Se ela sobe a placa tectônica, como é o caso do Oriente Médio, é uma epirogênese positiva. Ou seja, o que aconteceu no Oriente Médio, por que tem tanto petróleo assim? Porque era uma região que estava debaixo do mar, toda essa região do Golfo Pérsico, parte ainda está, né, debaixo do mar, e sofreu essa epirogênese. Então, o petróleo hoje de ótima qualidade e de facílima exploração. Facílima exploração. Tudo bem? Então tá, ó. Então, Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, tal, essa passagem estratégica. Tá. A gente sabe que existem alguns probleminhas aí que acontecem na região, né? Eu diria para vocês, galera, eu vou tratar com vocês alguns históricos. Só antes, ó. Fala aí, Henrique, pode falar. Professor, você pode repetir como é que funciona esse processo de epirogênese, por favor? Posso. Ó, se você tiver aqui, ó, Henrique, a placa tectônica. Placa tectônica é como se fosse um pedação de rocha que está em cima do magma. Então você tem o magma aqui. E aqui em cima você tem um pedaço de litosfera, um pedaço de rocha. Essa rocha, ela está sofrendo pressão por todos os lados. Tem placa tectônica desse lado, tem placa tectônica desse lado. O magma está fazendo pressão para conseguir sair. Isso pode fazer, Henrique, com que a placa tectônica, ou ela comece a apresentar arqueamentos na sua forma, e vai ficar mais ou menos com esse formato assim, ó. A placa tectônica, que são, sei lá, 60, 70 quilômetros de rocha, ela começa a apresentar curvaturas pela pressão do magma embaixo e pela pressão das placas tectônicas do lado. Ou a placa tectônica, ela começa a apresentar rachaduras. Então, uma parte da placa fica mais alta, outra parte da placa fica mais baixa. Ela começa a apresentar alguns pontos mais altos e alguns pontos mais baixos. Henrique, tem algumas... Como assim, a gente já trabalha com vestibular há algum tempo, né? A gente percebe que o vestibular ele gosta de cobrar epirogênese em alguns casos. Por exemplo, Pantanal. O Pantanal é uma área de epirogênese negativa. O Pantanal é a maior planície inundada do mundo. Eu costumo falar que o Pantanal é como se fosse uma espécie de o ralo da América Latina. Por quê? O que aconteceu ali é que as placas tectônicas pressionadas rachou um pedaço da placa e aquela parte da placa afundou. Então você pega a média de altitude do Brasil é de mais ou menos 300 e pouquinhos metros. Chega no Pantanal, é 50 metros de altitude. É muito baixo comparado ao restante do território. Então, como ele é muito mais baixo, todos os rios acabam escoando para aquela direção, tá? Outro caso clássico que eles falam de epirogênese é justamente o Oriente Médio, porque aí dá para você confrontar com a ideia de exploração de petróleo, dentre outras coisas, tá bom? Então é isso, Henrique. A epirogênese
é um processo em que a placa tectônica fica pressionada e ou ela vai começar a ficar arqueada dessa maneira, ou ela vai começar a apresentar algumas rachaduras no meio dela, fazendo umas partes ficarem mais altas e outras mais baixas. Só para garantir que vocês estão lembrando do que eu estou falando, tem uns nomezinhos meio chatos para isso, hein? A parte da placa que fica mais baixo, a gente chama de o graben. E a parte da placa que fica mais alta é o Horst. Então a gente costuma falar que o Pantanal, sendo uma área de graben e pirogênese negativa, afundou, é o ralo da América Latina, ou seja, para onde todos os rios acabam escoando. Tudo bem? Mas, cara, assim, só que nem se eu começar a entrar... Eu me empolgo falando de geografia física, hein, galera? Então, deixa eu parar por aqui, senão a gente atrasa muito, tá? Eu vou apagar, beleza? Vou apagar. Então, Estreito de Hormuz, tal, beleza. Vamos traçar um pouquinho, galera, a história do petróleo. O histórico. O petróleo, ele começou a ser mais utilizado no mundo no final do século XIX. Final do século XIX. Até porque, galera, no final do século XIX, estava vindo no mundo uma nova maneira de você produzir as coisas. O final do século XIX é concomitante com a famosíssima, sou famoso para você, né? Segunda Revolução Industrial. Existem, galera, bibliografias que colocam a segunda Revolução Industrial chamada a Revolução do Petróleo, tá? Por quê? Porque o petróleo ele passou a ser a principal fonte de combustível e também uma das principais matérias-primas da segunda Revolução Industrial. A gente não pode esquecer que a primeira Revolução Industrial é o motor a vapor, a grande revolução, e da segunda Revolução Industrial é o motor a combustão, e essa combustão vindo principalmente com o petróleo. Mas também a Revolução do Plástico, da borracha, que deixou de ser produzida pelo látex e começou a ser produzida por petróleo. Ou seja, o petróleo ele passa a ganhar uma importância muito mais significativa, muito mais estratégica. Tá? Nisso, algumas empresas norte-americanas e europeias começam a liderar. Quem não conhece a história dos Rockefellers lá nos Estados Unidos, né? Rockefeller, galera, foi um grande empreendedor, digamos assim, que liderou a maior petrolífera do mundo que a gente tem, tá? Então, e aliás, deu muito também de dinheiro na ascendente bolsa de valores na época, tá bom? Algumas empresas americanas e europeias, elas começam a se destacar nesse cenário de exploração de petróleo, formando o que a gente vai chamar de as 7 irmãs. Professor, quem são essas 7 irmãs? As 7 irmãs nada mais são do que petrolíferas europeias ou dos Estados Unidos que exploravam o petróleo. Eu vou até compartilhar uma tela aqui com vocês. Espera só um pouquinho, ó. Calma aí, já volto. Pelo celular é sempre mais difícil fazer isso, calma aí. Calma aí. Compartilhar a tela. Aqui, galera, ó. Essas daqui são as famosíssimas 7 irmãs, tá?
Preciso decorar? Claro que não, tá? Pelo amor de Deus. Mas são essas 7 empresas norte-americanas ou europeias, né? Pode ver que grande parte dos Estados Unidos ou são britânicas. Essas 7 empresas privadas que exploravam praticamente todo o petróleo que existia no mundo, inclusive no Oriente Médio. A gente não pode esquecer, galera, que está passando o momento ali, ó, da Primeira, da Segunda Guerra, o momento do imperialismo, e essas 7 empresas, elas estão instalando toda a sua capacidade de exploração de petróleo lá no Oriente Médio. Calma aí. Pronto. Ok? Então, essas, galera, são as 7 irmãs. Ah, isso é legal. Ok. E daí? E daí que começou a ter uma ligação muito forte dessas empresas. Deixa eu ver se tem coisa aqui no comentário. Calma aí. Ah, tá. Então começou a ter, galera, uma participação muito grande dessas 7 empresas na política dos países do Oriente Médio. Então você começou a ter algumas lideranças do Oriente Médio que eram muito, muito ricas, porque tinham negócios com essas 7 irmãs, enquanto grande parte da população não tinha acesso aos benefícios do petróleo. Aí você imagina um país como a Arábia Saudita, como o Irã, como o Iraque, por exemplo. Você tem aí uma elite riquíssima, muita grana, tem o principal recurso mineral do mundo e a população é miserável. Óbvio que isso vai começar a gerar um clima de certa instabilidade, começar a gerar um clima de um pouco de animosidade, que vai culminar com algumas revoluções. Fato é, galera, que percebendo esse problema que vinha acontecendo, né, a população em si não tendo acesso aos benefícios do petróleo, em 1960, a gente vai ter a criação da OPEP. Sir, o que é a OPEP? Já falei um monte de vezes no curso, hein? Mas, ó, é a Organização dos Países Exportadores de petróleo. Na época que foi criada, a OPEP era realmente uma organização, mas não muito mais do que isso. Por quê, galera? Porque os países, eles se mobilizaram, fizeram a OPEP. Hoje, são 16 membros, né, da OPEP. Grande parte dos membros estão no Oriente Médio. Tá, gente? Aqui na América Latina só tem 2 e um está suspenso. O Equador faz parte da OPEP e a Venezuela também faz parte da OPEP, mas a Venezuela está suspensa, beleza? Hoje eles têm uma importância muito maior. Só que na época era uma organização que não fazia quase nada. Por quê? Porque o petróleo nem é deles. Todas as reservas de petróleo estavam privatizadas na mão daquelas 7 irmãs, daquelas 7 empresas que dominavam aquela exploração. Tá? Tira um print que eu vou apagar a lousa. Só antes, alguém tem dúvida até aqui? Não? Tá. Vou apagar. Até que, em 1973, nas próximas aulas a gente vai entender o que foi exatamente, porque a próxima aula é sobre a questão palestina, tá? Mas, em 1973, vai acontecer uma guerra no Oriente Médio. A chamada Guerra do Yom Kippur. Tá? Não vou me aprofundar nessa guerra, porque, de novo, isso aqui é tema da questão palestina. Mas, resumidamente, foi uma guerra envolvendo árabes e judeus. Yom Kippur, para quem não sabe, é um feriado judeu, é o dia do perdão. Os árabes resolveram atacar, enquanto os judeus estavam reclusos em casa, né? Enfim, estavam ali curtindo o seu feriado. Tá? Com a guerra de Yom Kippur, o mundo ocidental, e quando eu falo para vocês mundo ocidental, leia-se Estados Unidos principalmente, tá? Mas os outros países também, Inglaterra também, apoia os judeus. Ou seja, apoia
o Estado de Israel nessa guerra. Como retaliação, como uma forma de contestação, de retaliação ao apoio ocidental que o mundo ocidental tinha dado para Israel, os árabes nacionalizam as reservas de petróleo. E aí, com os árabes nacionalizando as reservas de petróleo, agora sim, a OPEP ganha importância e passa a ser vai fazer contra a letra, porque isso aqui é bem simples. Contra a letra não, é contra a cor. Isso aqui é bem importante. Passa a ser um cartel. Ou seja, vamos tentar entender o que aconteceu. Guerra ali entre Israel e Palestina. Os palestinos são, no limite do raciocínio, árabes. Não é todo mundo que é árabe que é palestino, mas os palestinos são árabes, tá? Perceba essa diferença. Começou a guerra ali do Yom Kippur. O mundo ocidental declarou apoio irrestrito a Israel, principalmente os Estados Unidos, que mandou tropas e armas para combater os árabes. Os árabes, dando um apoio para a causa palestina, nacionalizaram as reservas de petróleo. O quê? Sabe como que a gente vai conseguir ganhar de você, então? Porque, Israel, a gente vai fazer uma espécie de chantagem mundo ocidental. Enquanto você estiver apoiando Israel, a gente nacionaliza as reservas. O que é nacionalizar? A gente já viu algumas vezes no curso. Nacionalizar é o Estado tomar para ele. Quem explorava todo o petróleo no Oriente Médio eram as 7 mãs. A partir de 73, a gente vai ter, agora, quem explora, quem ganha dinheiro com esse petróleo são os países árabes. E aí a OPEP ganha importância. Esse momento, galera, vai ser conhecido como a primeira crise do petróleo. Será que a primeira crise do petróleo foi importante? Galera, só muito, tá? Fala aí, David. Professor, essa decisão aí árabe de nacionalizar, ela foi geral? Porque, tipo, e países árabes alinhados aos Estados Unidos, por exemplo, aderiu a isso? Ou, tipo, ou não, foi alguns polos só? Aderiram, David. Todos aderiram a isso. Porque era uma causa, meio que assim, estava ficando um pouco insustentável já a situação, tá? O que os países árabes temiam? Algum tipo de revolução interna, que até acabou acontecendo anos depois no Irã, por exemplo. A gente vai discutir aqui a segunda crise do petróleo, em 79, veio com uma revolução interna do Irã. O Irã, por exemplo, era um país que era comandado pelos reis, chás, à época. E esses chás, eles eram completamente aliados aos Estados Unidos. Mesmo eles nacionalizaram as reservas, porque já havia um sentimento de insatisfação. A gente não tem lucro nenhum com essas reservas de petróleo. Então, mesmo os países aliados dos Estados Unidos e da Rússia, a Rússia menos preocupada porque tinha mais petróleo, nacionalizaram as reservas. Nacionalizaram sim, tá? Beleza, valeu, professor. Imagina. E aí, pessoal, será que afetou muito o mundo isso? Vamos ver. Aqui no Brasil, provavelmente vocês não estão nesse momento da história ainda, ou já tenham pelo menos passado aí nas aulas de geografia do Brasil, talvez. A gente estava aqui, na época, com o governo militar, certo? Até 73, o Brasil vivia sobre o milagre econômico brasileiro. Claro, pessoal, a ditadura gastava um monte, né? A ditadura gastava o que tinha e o que não tinha, pegando empréstimos para desenvolver portos, Itaipu, a Serra dos Carajás, Transamazônica, enfim, um monte de obra de infraestrutura. Com certeza, se desenvolvia, gerava emprego, as pessoas consumiam, a economia bem. O Brasil, à época, chegou a crescer, galera, 2 dígitos por ano, ou seja, mais de 10% ao ano, na época do milagre econômico brasileiro. Os militares gastavam dinheiro. Estourou a crise do petróleo. Tinha como, galera, o Estado continuar fornecendo tanto dinheiro assim para obras públicas? Não tinha. E pior,
a gente tinha que pagar os empréstimos que a gente tinha pegado. Quando estourou a crise do petróleo, ela fez com que o barril de petróleo, que custava, galera, $3, passasse da noite para o dia a custar $12. Hoje o barril de petróleo, ele está mais ou menos, faz tempo que eu não olho, tá? Mas geralmente ele fica em torno de $35 a $40. Ah, então ficou baratinho na época. Não pense dessa maneira. Lembrem-se, economia, a gente sempre faz uma análise percentual. Eu estou falando para vocês que em questão de uma semana, aumentou 4 vezes o preço das coisas. E na época, ninguém se preocupava. Ah, preciso explorar petróleo. Tem um monte no Oriente Médio. Não tinha essa coisa também de questão ambiental. O que é aquecimento global? Nem existe isso aí, tá? Ninguém falava de aquecimento global. Então, meio que assim, petróleo era um recurso ilimitado que ia continuar tendo para sempre lá no meio do Oriente Médio. É isso. Opa! Estourou crise. Essa crise do petróleo vai fazer com que o Brasil trave economicamente. O Brasil, por exemplo, ele só vai efetivamente começar a procurar reservas no mercado interno quando estoura a primeira crise do petróleo. A gente começa a explorar lá no Rio de Janeiro a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tá? A gente vai criar um programa de incentivo à produção de etanol no nosso mercado interno. Alguém se lembra, galera, como que chama esse programa? Que foi criado em 73? Pró-álcool, né? Isso, muito bom, David. O programa pró-álcool, né? Ou seja, o governo militar incentivando a mudança da nossa matriz energética, tá? Porque era o que o Brasil tinha para fazer. Imagina, o petróleo está muito caro. O que você faz? Para de importar petróleo, vê se tem no mercado interno, e a gente descobriu que tem sim. O Brasil é um país que tem bastante reservas de petróleo, e descobrimos que o etanol tem um papel que pode muitas vezes substituir a gasolina, né? Pode substituir o petróleo. Então o Brasil ele atira em 2 frentes: explorar petróleo e produzir álcool. Então no Brasil a gente percebe, né? Isso acaba com um milagre econômico brasileiro, o primeiro choque do petróleo, a primeira crise do petróleo, e faz uma mudança da nossa matriz energética. Vamos pensar no mundo? Vamos. No mundo, galera, a gente tinha até então o mundo, os países desenvolvidos capitalistas, vivendo sobre uma política econômica keynesiana. Vocês lembram o que é o keynesianismo? Keynesianismo, galera, é uma política econômica em que o Estado ele se compromete a fornecer um bem-estar social. Então o Estado ele arrecada bastante impostos e oferece em troca saúde, segurança, transporte, moradia, enfim, uma série de benefícios sociais. Ou seja, imaginem, na teoria keynesiana, imaginem o Estado como um paizão da população. Essa é a ideia, tá? É mais ou menos, tem muita gente que fala que hoje, países como Suécia, Noruega, Finlândia, são países keynesianos. Ou seja, eles têm uma preocupação muito grande com o bem-estar social da população, só que em troca eles cobram muito imposto de renda, né? Principalmente imposto de renda. Não tem mais como fazer isso. Cara, com a crise do petróleo, os países europeus e os Estados Unidos não conseguem mais fornecer esse bem-estar social. Tanto que outra consequência do primeiro choque do petróleo é o advento do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Uma política econômica que vê não mais o Estado como um paizão, fornecendo bem-estar social, etc., mas sim um Estado mínimo. Então você reduz os benefícios sociais, privatiza algumas empresas, dá menos poder aos sindicatos, e existem 2 líderes do neoliberalismo. Vocês se lembram quem são, galera? Olha lá, hein? Tudo isso é coisa que a gente já foi falando ao longo do curso. Eu estou relembrando com vocês, ficar mais fresquinho na memória aí. A gente tem no Reino Unido a famosíssima Dama de Ferro, Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Reagan, né? Então, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher são conhecidos como os pais do neoliberalismo. Então, olha o que o primeiro choque do petróleo causou. Muita coisa, tá? Eu diria para vocês, galera, que para a geografia, para a geopolítica, essa data é uma das principais. Sabe aquela coisa que o professor de história fala? Ah, não precisa ficar decorando data, tal. Galera, eu concordo parcialmente. Eu acho que algumas datas vocês têm que saber, têm que ter noção. E 1973 é uma data que vocês não podem esquecer, não pode tirar da cabeça. 1973 é o primeiro choque do petróleo. Por que não pode? Porque, com certeza, foi a data que mais causou alteração nas relações geopolíticas mundiais.
mudou a economia, mudou a política brasileira, acabou com o crescimento econômico. Cara, tem país, Brasilzão, que só vai conseguir crescer efetivamente de novo nos anos 2000. Ó, o choque do petróleo causou uma crise no final da década de 70. A década de 90 foi a década perdida. A década de 80, né? A década de 90 foi uma década de reconstrução para só nos anos 2000 a gente efetivamente conseguir crescer economicamente. Olha o que o choque do petróleo causou na nossa economia, tá? E isso não foi só no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Entende, galera, a preocupação que a gente vai ter aqui agora? O porquê que o Oriente Médio é tão visado assim? Até então, por exemplo, árabe e judeu se matavam e ninguém estava nem aí. Galera, dane-se, não importa, deixa eles se matarem. É que nem a galera do Iêmen, é que nem a galera de Mianmar. Opa, agora isso está alterando a economia. Esses caras controlam as reservas. Os Estados Unidos, por exemplo, ele passou a mudar a maneira como ele explorava petróleo. Os Estados Unidos, até hoje, ele produz e importa mais petróleo do que a necessidade deles. Eles têm um estoque de petróleo de mais ou menos 6 meses. Tá? Estoque ali, guardado. Para quê, professor? Para uma situação de instabilidade. Traumatizou os norte-americanos isso, com toda certeza. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não? Tá. Outra data importante, cara, que a gente vai ter vai ser 1979. 1979 vai acontecer a Revolução Iraniana, que vai culminar também com a segunda crise do petróleo. Senhor, por quê? Como assim? Que nem eu falei, a insatisfação que existia era muito grande. Poxa, existem lideranças ali que são podres de rica, têm muita grana e grande parte da população não tem acesso a nada. O Irã, na época, era um regime monárquico. Então, vou colocar aqui, ó. Antes de 1979. O Irã era controlado pelos chás. Isso aqui que são chás? Reis, monarcas, tá? Por que não fala rei? É o jeitinho, né? Cada país tem um jeitinho de falar. Por exemplo, na Rússia, como que eles chamavam os reis? São os czares, né? Que vem de César, os czares. No Irã, eram os chás. Na época, quem estava no poder no Irã era um chá chamado Shah Reza Pahlavi. Gostou do meu sotaque? Ó? Shah Reza Pahlavi. Esse chá, galera, Reza Pahlavi, ele era totalmente ligado ao apoio dos Estados Unidos. Quem diria, hein? O Irã já foi um país ligado aos americanos. Até 79. População completamente insatisfeita. Meu Deus, a gente não tem acesso aos benefícios do petróleo e tal. Vai surgir ali uma revolução, tá? Uma revolução liderada pelos líderes religiosos do Irã. Isso é um ponto bem importante, que a gente vai chamar de uma revolução fundamentalista islâmica xiita. Eu já vou escrever isso na lousa. Só tira um print aqui, ó, rapidão. Posso apagar, galera? Eu preciso apagar. Alguém tem dúvida até aqui? Não? Tá. Então, galera, em 1979, a gente vai ter uma revolução fundamentalista xiita.
com grande apoio da população. O que é? Fala aí, David, pode falar. Professor, é revolução, quer dizer, a Primavera dos Árabes, isso não tem nada a ver. Não, a Primavera Árabe é bem depois, David. A Primavera Árabe é lá em Ah, tá, 2011, justo. tá? Ah, É bem nossa, mais recente ainda, beleza. tá bom? A Revolução Fundamentalista Xiita, galera, e a gente vai falar sobre a Primavera Árabe, tá? A sequência, David, é a questão palestina e aí depois a Primavera Árabe. Porque da Primavera Árabe vão surgir várias coisas. Vai surgir a Guerra Civil da Síria, enfim, muita coisa importante que a gente tem para falar. A Revolução Fundamentalista Xiita, o que seria fundamentalista, galera? Fundamentalista, nesse caso, né, é quando você tem uma união entre Estado e religião. A liderança, galera, a liderança dos xiitas é uma figura chamada de Ayatollah. Essa figura, o Ayatollah, é uma figura que é uma liderança. Não sei o que eu tô postando, perdão. É uma liderança política e religiosa, tá? Esse cara, esse Ayatollah, ele passa a ser chefe de Estado e líder religioso. E o Irã agora acha um novo inimigo. Quem é o inimigo do Irã agora? O mundo ocidental. O mundo ocidental que promoveu essa desigualdade social. Esses chás, esses traidores, davam todas as nossas riquezas para os Estados Unidos. Agora não. Agora a gente vai fazer um governo muito mais nacionalista, um governo muito mais forte, um governo muito mais, digamos assim, que pensa muito mais nos benefícios do povo iraniano, tá? Na época, galera, o Shah Reza Pahlavi é morto, mataram o tadinho do Shah. Quer dizer, tadinho também não, né? Tadinho não tem nada, mas, enfim. O Shah Reza Pahlavi é tirado do poder. Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini passa a ser o novo chefe de Estado do Irã. Acho que eu já indiquei só umas 35 milhões de vezes, mas é uma coisa meio inevitável quando eu vejo esse tema aqui, tá? Porque é uma produção, galera, tão boa, tão demais, tá? Me dá... com certeza, sim, foi uma das melhores animações que eu já vi. Tem o Gibi, né, que é disso, que é a animação chamada de Persepolis. Já apareceu no Enem, então sempre que eu falar do Irã, eu vou recomendar para vocês. Tem no YouTube de graça, tá? Persepolis. Alguém aqui já viu essa animação? Tem alguns professores que passam no colégio. Bom, enfim, você já viu aí, deixa no chat, tá? Sim, prof. Ah, tá. A Ana, a Bia também. Exatamente, né, Bia? É em quadrinhos, exatamente. É lindo, assim, é sensacional, tá? Basicamente fala sobre a história de uma garota que vivia no Irã antes da Revolução e passa pela Revolução Iraniana. Porque, assim, do ponto de vista geopolítico, eles se afastaram bastante do mundo ocidental. Só que do ponto de vista religioso, cara, virou uma sociedade muito mais autoritária, uma sociedade muito mais conservadora. Conservadora não, né? Eu uso conservador da maneira errada, isso aqui é reacionário, tá? Uma sociedade muito mais reacionária. Então as mulheres perderam seus direitos, ficaram muito mais oprimidas. Por isso, galera, olha que interessante, né? Eu sempre falo para vocês que os xiitas e sunitas não tem mais radical e mais moderado. Porém, percebam que o Irã é um dos poucos países de maioria xiita e o Irã é um país fundamentalista. O que a galera associa? Ainda mais pensando que o Irã é um país rival do mundo ocidental. Ó, tá vendo? Se o Irã é um país fundamentalista e se o Irã é xiita, quer dizer que todo xiita é fundamentalista. Quer dizer que todo xiita é radical. Mentira, galera. Tá? Da mesma maneira
pode existir um país fundamentalista sunita, que nem o Estado Islâmico, né? Que eu sempre falo, o Estado Islâmico queria formar ali um califado, um Estado gigantesco, somente sunita. Então, todo sunita é radical? Não. Tá? Da mesma maneira, a gente pode pensar que todo xiita é fundamentalista só porque o Irã é um país de maioria xiita e é fundamentalista. Tudo bem? Então, ó, o Shah Reza Pahlavi sai do poder e o Ayatollah Khomeini assume. E aí, que a Bia falou, galera, ó, quem tem no YouTube, tá? Eles fizeram uma animaçãozinha baseada nos quadrinhos e tem os quadrinhos também, tá? Quem nunca leu, leia, galera. É muito, muito, muito bom, tá? Muito legal. Muito legal. Mas, enfim, os Estados Unidos começam a ver com uma certa preocupação isso aqui. Meu Deus do céu. Olha essa revolução acontecendo. Vai dar B.O. isso aqui, hein? E se outros países também começarem a fazer revoluções? Também começarem a querer colocar governos fundamentalistas? Os Estados Unidos começam a mexer ali as pecinhas e percebem que tem um parceiro seu ali, ó. Do ladinho do Irã. O Iraque. Ah, não, o senhor está zoando, né? O Iraque era o parceiro dos Estados Unidos? Sim. Sabe que era uma figura importante política do Iraque naquele momento? Não era o presidente ainda, mas era o líder das Forças Armadas. Um carinha chamado de Saddam Hussein. Saddam Hussein, parceirão dos Estados Unidos, na época. O Iraque. Saddam Hussein do Iraque, né? Tem um país vizinho seu aí, ó, que os caras estão meio doidão, estão passando uma revolução, derrubaram os chás. Vocês não têm medo que isso aconteça com vocês também? E vocês saiam do poder? Saddam Hussein temos? Claro que temos os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai lá e fala assim, Iraque, eu vou financiar vocês para impedirem que essa revolução dê certo. O Iraque compra a ideia e a gente vai ter, galera, de 1979 até 1989, uma guerra. Guerra entre Irã e Iraque. O Iraque, apoiado pelos Estados Unidos. 10 anos os países ficaram em guerra. 10 anos. O Iraque conseguiu, galera, acabar com a revolução? Claro que não, né? O Irã até hoje é um país fundamentalista. Essa guerra envolvendo o país que controla o Estreito de Hormuz e uma outra potência que explora muito petróleo gera o segundo choque do petróleo. Tudo bem? Aliás, galera, até dando um spoiler, que acho que está acabando nosso tempo aqui, te ver. Até dando um pequeno spoiler para nossa próxima aula, o Iraque chegou assim, da metade para o final da guerra, os norte-americanos passaram a apoiar muito menos o Saddam Hussein. Quando o Iraque perde a guerra, o Iraque reclama que eles estavam lutando por uma causa que nem era deles, eles estavam sendo uma espécie de mercenário dos Estados Unidos e que os Estados Unidos os apoiou muito pouco em relação ao que deveria ter apoiado. Começa a nascer uma rivalidade entre Iraque e Estados Unidos. O Iraque achando que não foi bem recompensado pelos 10 anos de guerra que teve contra o Irã. Aí o Saddam Hussein, que era um antigo aliado, começa a ser um novo inimigo dos Estados Unidos. Principalmente em 1991, que é tema da próxima aula, quando vai acontecer entre a guerra entre Iraque e Kuwait, também por conta do petróleo. Viu, galera? De novo, né? Galera, acho esse tema muito interessante, tá? Eu amo geopolítica, assim, relacionado a isso. Mas são muitos nomezinhos e são muitos países que são aliados, depois deixam de ser, aí passam a ser de novo, porque tem interesse político e tal. Se eu estiver falando muito rápido ou tiver alguma dúvida, não tenha vergonha, pode me parar, eu volto, explico de novo, sem nenhum problema, tá? Alguma dúvida, galera, até aqui? Até o segundo choque do petróleo? Professor, só Pode teve falar, apoio dos Estados Unidos? Não teve mais influência externa nessa guerra, não? Não, na verdade, assim, porque os outros países não têm... Pensa assim, David, ó, do mundo ocidental, o país que tem mais influência geopolítica é os Estados Unidos. Então, existia, assim, uma coalizão liderada, a OTAN também, né, mandando algumas tropas nessa guerra. A gente teve, por exemplo, a Inglaterra também, que sempre foi uma grande parceira dos Estados Unidos, mas quem efetivamente financiou
foram os americanos. Os americanos. Tá bom? Por que também, é que sempre quando tem, tipo, por exemplo, algum conflito e tem apoio dos Estados Unidos, vem na minha cabeça, cadê a Rússia aí no meio, sabe? Por que os russos não interferiram? Na verdade, a Rússia, o Irã, isso é uma coisa interessante, boa pergunta, David. O Irã, quando passou pela Revolução, inicialmente os russos quiseram fazer uma parceria. Só que alguns países do Oriente Médio, e aí você pode ler também, Afeganistão, só dando um spoiler da próxima aula também. Eu vou comparar um caso, depois eu volto aqui. Talibã, Al-Qaeda. Esses grupos, David, sabe quem criou esses grupos? Os Estados Unidos. Al-Qaeda, que foi o grupo terrorista que fez o atentado às Torres Gêmeas, quem criou, quem financiou, quem treinou, quem deu armas, foram os norte-americanos. Mas por que eles deram armas? Porque na época, os soviéticos, eles estão muito mais próximos ali da Ásia Central. Então os soviéticos estavam avançando o seu exército ali para transformar aqueles países em países socialistas. Então o que os Estados Unidos fez? Ele financiava grupos nacionalistas para resistir à ofensiva socialista. Só que esses grupos, eles se aproveitaram dos Estados Unidos. Não é que eles são contra o socialismo. Eles são contra qualquer interferência estrangeira. Percebe? Então, quando a Al-Qaeda, o Talibã conseguem expulsar os soviéticos, não é que eles vão ser parceirinhos dos americanos. Não, eles também querem afastar os Estados Unidos de lá. Aqui o Irã é a mesma coisa. O Irã fez a revolução, mas não porque eles queriam parar de ser aliados dos Estados Unidos e queriam ser aliados agora do socialismo. Não. Chega de influência externa. Quem vai ficar com as nossas riquezas somos nós. Então a Rússia não conseguiu apoio do Irã. Inicialmente até tentou. E a gente tem que lembrar também que na década de 80, a União Soviética já estava bem mal das pernas já. Era a época que começou a crise. Faltava coisas básicas. Então a União Soviética já dava sinais ali de fraqueza. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Galera, tira um print aí. Próxima aula, a gente fala sobre a Guerra do Golfo, 1991, e depois sobre o atentado às Torres Gêmeas, tá? E percebam, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, como todos esses conflitos, eles geram interferência no preço do petróleo. O gráfico que mostra a variação do preço do petróleo, ele é uma aula de geopolítica. Porque é assim, conflito aqui, sobe o preço. Apazigou os ânimos, cai o preço. Conflito aqui, sobe, percebe, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Beleza? Cara, beijos, abraço e tchau. Eu não sei se o Rubão já mostrou para vocês, mas o meu dia de aula ele mudou, né? Então eu não vou mais dar aula de segunda para vocês. Vai ser terça-feira a primeira aula, tá? Se eu não me engano, foi com o Rosso que eu troquei. Então eu vou dar a primeira aula de terça e o Rosso a primeira aula de segunda. Então, tchau, gente. Até mais. 2 aulas de matemática segunda pra matar. Olha que gostoso. Olha que delícia. Junto com Obrigado, física professor. ainda. O que foi? Junto com física ainda. Então tá uma delícia, segunda. Gostoso, galera. 3 aulas ali de exatas na sequência. Quem não gosta, né? Quem não gosta. Tchau, gente. Até mais. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de Imagina. semana. Tchau. Vocês também.